Boa noite a todos e todas. Meu tema é Plano Real. Minha orientadora é a professora Josenilda Pinto Mesquita. Eu primeiramente gostaria de agradecer a Deus e a todos que de alguma forma contribuíram para esse trabalho. Bom, nosso roteiro de apresentação está aqui presente. Bom, nós vamos trabalhar com o Plano Real. Para tanto, vamos analisar os planos econômicos da era Sarney e Collor. Vamos analisar as etapas do Plano Real, bem como o impacto das privatizações no Plano Real. Bom, justificativa. Sempre tive um interesse pela história econômica, por conta de entender que a inflação é uma barreira muito severa, muito grande para a geração de riqueza, de modo que acreditamos que esse trabalho venha despertar o interesse de outras pessoas e outros estudantes a estudar a história econômica. Bom, objetivos: compreender o Plano Real e sua relação com a geração de riquezas, o regime geral. Os específicos, apresentar os planos econômicos pré-Plano Real, entender o Plano Real e o contexto inflacionário, demonstrar como as privatizações impactaram o Plano Real. Bom, nossa metodologia: fizemos uma revisão bibliográfica, pesquisa descritiva de natureza quantitativa, trabalhamos com livros, com revistas, artigos, mas o nosso ponto principal de análise é os dados do IBGE e Fundação Getúlio Vargas. Bom, o Plano Cruzado ele é lançado num contexto de grave crise econômica no Brasil. O governo Sarney recebe dos militares um país com um índice de inflação altíssima, muito por conta do choque do petróleo no final da década de 70 e início dos anos 80. E uma das medidas principais do governo Sarney era combater aí a inflação. Então, bolou aí o Plano Cruzado. O Plano Cruzado consistia basicamente no corte de dois zeros na moeda, a mudança do nome de cruzeiro para cruzado, e o tabelamento de preço, que a princípio os índices de inflação caem, como vemos no gráfico aqui. Chegamos a ter deflação aqui em fevereiro de 86, para depois, em seguida, a inflação voltar a galopar, se perder de vista, de modo que Sarney é obrigado a bolar um outro plano. É aí onde vai entrar o Plano Bresser, que é uma homenagem ao Bresser Pereira, que foi o criador do plano. O Plano Bresser vai estar visando aí um ajuste fiscal severo e o tabelamento de preço, novamente. E, mais uma vez, vai fracassar por conta, sobretudo, do tabelamento de preço, que vai interferir demais no mercado, vai desestimular os empresários para que reponham as mercadorias, vai acontecer uma crise de abastecimento e o governo não vai resistir e vai soltar os preços novamente, é quando eles vão sair do controle. Como mostra o gráfico aqui, ele tem uma queda e em seguida ele vai subir novamente. Aí temos o Plano Verão. O Plano Verão, eu posso dizer que seguiu os mesmos passos dos outros planos, com base principalmente no tabelamento de preço. Porém, tem um fator aqui que ajudou a criar uma armadilha para o povo brasileiro por conta do estímulo à poupança. E o governo faz um estímulo à poupança, as pessoas começam a vender seus carros, suas casas e colocar o dinheiro na poupança. E a gente percebe que a inflação variou bastante, mas no ano de 90 ela chegou a 81%, o que é um absurdo. De modo que o plano vai fracassar e as pessoas vão cair na armadilha do que está por vir. Aí, na transição de governo, o Collor ele vai entrar automaticamente lançando o Plano Collor. O Plano Collor consistia basicamente em prender todo o dinheiro que estava na poupança. As pessoas que venderam carro, casa, empresários que botavam dinheiro na poupança para ganhar esse rendimento faliram, muitos faliram. E o povo brasileiro entrou num pânico total. Por conta do plano que a princípio deu certo, porque, como a gente vê aqui no gráfico, a inflação cai, mas não tinha sustentação, não era viável economicamente. As pessoas caíram por conta do dinheiro que ficou preso, mas em seguida ela vai ter uma explosão, chegando a 25,85 ali
levando o país a um cenário de hiperinflação. Bom, etapas do Plano Real, a conjuntura política e econômica. A gente percebe que Fernando Henrique, ele é convidado por Itamar Franco para fazer parte ali do Ministério da Fazenda, e ele bola o Plano Real. É um contexto complicado porque o Congresso Nacional está mergulhado em denúncia de corrupção, Collor tinha sido afastado há pouco tempo, então não era um cenário fácil. Então Fernando Henrique consegue articular, consegue fazer as medidas funcionais, faz um ajuste fiscal, consegue enxugar, e aí, de modo que as outras etapas foram dando certo, como o RV, que foi uma moeda virtual, não existiu fisicamente essa moeda, mas ela apontava para uma moeda forte, que era o real que estava por vir, que nasceu aí da URV. A URV, ela atrelava os preços em si, as pessoas se baseavam pela URV, que o preço não variava. Se, por exemplo, uma lata de leite fosse R$2, 2 URV, continuaria sendo 2 URV, embora sofresse perda no cruzado novo. Mas na URV ela continuava seguindo em frente, de modo que o real entra e faz sucesso, muito por conta desses ajustes. O outro ponto principal de sustento do real é justamente a taxa de juros, que o governo vai, sobretudo em momentos de crise, como vemos aqui, crise do México e tal, a taxa de juros sobe bastante, chegando a mais de 80%, o que fazia com que entrasse dólares no país. Com essa entrada de dólares, ele conseguia equilibrar para que os preços não subissem. A gente sabemos que o câmbio é um fator que interfere muito na inflação. Então, quando ele conseguiu fazer esse ajuste aí, ele doma a inflação. Porém, é aqui que a gente temos uma explosão da dívida externa, porque os títulos do governo é corrigido em cima da taxa Selic. Como ele aumentou bastante, tivemos aí uma explosão da dívida externa, mas em contrapartida, o monstro da inflação foi domado. Bom, aqui a gente vê a comparação da inflação, que ela cai bastante, é o copo do Plano Real da inflação, cai bastante à medida que o PIB vai subir. Ou seja, o Plano Real está diretamente ligado com a geração de riquezas. Tá? Bom, aqui a gente temos aqui o Plano Real como plataforma eleitoral. Percebemos aqui que, à medida que o Plano Real ganha a aprovação, a candidatura de Fernando Henrique também segue na mesma balada. E a de Lula, que estava previsto para ser eleito no primeiro turno, as pesquisas apontavam 40%, cai drasticamente, surpreendendo a todos, né? Aí o efeito do Plano Real. Bom, impacto das privatizações no Plano Real, percebemos que muitos especialistas vão debater em torno disso. A maioria dos conservadores vão dizer que as privatizações possibilitaram que o governo criou um embaraço muito grande para o governo, né? Do ponto de vista das contas manipuladas e tal, venda a custo baixo, tremores na economia. Então foi uma situação que gerou muito debate, porque os conservadores diziam que o Plano Real causou tudo isso, mas os liberais vão dizer justamente o contrário, vão dizer que é justamente as privatizações que vai sustentar o Plano Real. É interessante perceber isso, que não é fácil não. Bom, concluindo aqui, podemos concluir que a presente pesquisa levantou pontos pertinentes para que se faça uma análise dos dados e números do contexto econômico atrelado ao Plano Real, como essa variável tem impacto direto na geração de riqueza e na distribuição de renda, bem como a vida das pessoas estão diretamente ligada ao fator econômico, com reflexo imediato na conjuntura social. Ficamos por aqui.